Olá! Se você não sabe descrever a sua empresa em inglês, como você vai conquistar um cliente ou passar naquela tão esperada entrevista? Descrever a sua empresa, a sua área de atuação, são dados importantes que vai lhe trazer mais segurança na hora de você descrever a sua empresa e descrever também o que você faz nela e para quem você trabalha. Então, com uma simples pesquisa nos documentos da sua empresa ou no Google, você pode coletar essas informações principais sobre a sua empresa e, utilizando algumas expressões que eu vou mostrar aqui, você vai se preparar para qualquer questionamento sobre como a sua empresa contribui para o mundo, para os funcionários, para os consumidores e clientes e qual o valor dela na área em que ela atua. Então, prepare-se para ser questionado sobre a atuação da sua empresa e o que você faz nela. A gente não sabe quando uma oportunidade vai surgir, não é mesmo? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de empresas que vai te preparar para isso, para estar pronto para descrever a sua empresa em inglês quando essa oportunidade chegar. E a primeira coisa que a gente vai falar é sobre os tipos de empresa, né? Quais são os tipos de empresa que você pode descrever, né? Quais são os tipos de empresa, quais são as áreas em que as empresas atuam. What is your company type? What's the area of your company? I have here some examples. Talvez esses exemplos sejam áreas que você trabalha ou não, mas o importante é ver como a gente estrutura essa descrição. So, real estate, they sell and buy houses. Hospitality, in a hotel. People pay to stay in a hotel. They offer food, drinks, and other services. And financial services. So this company, all these three types of company provide services. Então, essa é a estrutura que a gente vai utilizar. I work for a hospitality company. For example, it provides rooms and food and drink for guests. We're going to see some examples. Vamos ver como alguns exemplos na prática, ok? More company types: pharmaceuticals, electronics, automobile. What do these companies produce? Now, it's a different idea. So they have, as a result, they have product. Nos três exemplos anteriores, o produto final da empresa era o quê? Services. Now, the final product is a product, okay? So, what do these companies produce? Medicine, circuits, cars. So, depending on the company, they produce different materials, different goods, okay? So, let's see an example here. Agora, como você pode utilizar essa informação para descrever como o que a sua empresa faz e, consequentemente, o que você faz nela. I work in the electronics industry. We produce circuits and small electronic pieces. So, this is a very good description of your company and what you do. E aqui, depois, você pode ser mais específico. I'm an electronic engineer and I'm responsible for production and the quality of circuits. E aí você vai incrementando a sua descrição. Another example, I work in hospitality. We provide 5-star services for an unforgettable experience. Wow, what a room, huh? We provide 5-star services. Então, aqui já está descrevendo qual é o core business aqui da empresa. And it's a hotel and 5-star services. Aqui poderia até ser um slogan da empresa, né? We provide 5-star services for an unforgettable experience. Então, viu como é importante você saber o que descrever quem é a sua empresa, quem é ela no mercado, né? Então, vou aparecer aqui agora. Quem é ela no mercado, o que ela representa para os clientes, qual o objetivo dela existir, qual a contribuição dela para o mundo, enfim. Isso é importante
Isso traz um conhecimento que você tem da sua própria empresa ou da empresa que você quer trabalhar. Você pode falar, né? Às vezes um entrevistador pergunta por que você quer trabalhar aqui, enfim. Então você pode mencionar esse tipo de informação e como você se encaixa nessa cultura, nessa descrição aí da empresa, ok? Let's see more examples, como a gente pode incrementar ainda mais essa descrição, right? Let's see here. Let's get an example of a pharmaceutical company, okay? So I have this paragraph here. You can write it on your LinkedIn profile, ou então você pode escrever um resumo desse, né, da empresa no seu LinkedIn, no seu currículo, quando pedirem, né, numa ficha de um cadastro online de empresa. Mas é importante você saber, porque geralmente quando você estiver numa entrevista ou apresentando alguma coisa para um cliente, isso é importante. We are a pharmaceutical multinational company with 250,000 employees, and there are over 220 subsidiaries worldwide. Eu vou falar sobre números também nesse vídeo, mais pro finalzinho, números grandes, como que a gente lê, como que a gente fala, como que a gente escreve aí, ó, tá vendo? Vírgula. Aí no 250 mil tem vírgula, não ponto. Isso é importante a gente revisar, ok? The group has a turnover of $62 billion and our holding is located in the UK. Então, vou falar sobre turnover. Então, a gente já está mostrando números da empresa. Isso é importante porque localiza a empresa no mercado. We research and manufacture and sell pharmaceuticals all over Europe. We also export our products to some countries in South America. Então, localizou também o que ela faz, para quem que ela vende, e isso mostra conhecimento da empresa, qual mercado que ela está atuando. Isso vai afetar, logicamente, a sua atuação nessa empresa. Let's see some vocabulary from this paragraph for you to be sure how to pronounce, how to use them, ok? Pharmaceutical or pharmaceuticals. Qual a diferença desse Szinho aqui? Pharmaceutical companies, pharmaceutical products. É a qualidade da empresa, o tipo de empresa, o tipo de produtos, ok? E eu coloquei exemplos de pharmaceutical companies muito conhecidas, ok? Big Pharmaceuticals, com S, o que a gente pode falar, gente? Com S, ele pode ser a área, né? A área, estou falando de empresas da área, Big Pharmaceuticals. E também posso me referir aos produtos, Generic Pharmaceuticals. Então, com S é bem mais geral, ok? Pharmaceutical, sem o S, é uma qualidade. E com o S é mais geral, ok? Another word that is important for you to clarify, turnover. So here we have two different meanings. Turnover, the amount of business, and for turnover, employees replacement. A gente até usa essa palavra até em português, né? Para falar o turnover dessa empresa é muito alto, porque vive mudando os funcionários e tal. Então, existe realmente esse significado da palavra turnover, que é a mudança, né? Employees replacement, mas existe também o turnover de money, the amount of business done during a particular period, que é o faturamento que aquela empresa faz, né? Então, o turnover de uma empresa é muito importante quando a gente está descrevendo, né, a posição dela no mercado, o que ela faz, se as ações são boas para comprar, enfim. Moving on. What does it mean? Research. It's a serious study of a subject. Então, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né, de crise de saúde mundial, pharmaceuticals are very important and research is very important. Então, esse
essa pesquisa, esse estudo para descobrir fatos, ideias, é muito importante que uma empresa, a pharmaceutical company, seja pioneira, seja inovadora nessa área, ok? Another one, manufacturer. Look at the company here, look at the picture, it's a factory. So to use machines to make goods or materials, usually in large numbers or amounts. Então, a pharmaceutical company not only research, but they manufacture, they produce. Então, produzir em larga escala aqui. Large numbers or amounts, so manufacture, okay? And another word, export, very similar to Portuguese, to sell products abroad, but it's important to notice the structure. We export pharmaceuticals to Brazil. Então, a palavrinha que a gente vai indicar para direção aqui é to. We export pharmaceuticals to Brazil. Que às vezes a preposição pode parecer confusa, cada verbo a gente tem a preposição específica, mas se a gente grava com um contexto, isso nos ajuda a lembrar. We export pharmaceuticals to Brazil, we export pharmaceuticals to the US, e aí você vai lembrar quando precisar usar aqui export, ok? So this is the text, again, for you to check the meaning of the words. You can read aloud, pode repetir, pode anotar. O importante é se lembrar dessa estrutura e das informações que são importantes para você usar quando precisar descrever a sua própria empresa e o que você faz nela, ok? More examples, não acabou não, tem mais 2 exemplos de 2 áreas diferentes aqui. Now, financial services. We have a turnover of $31 million and there are 215 employees. We employ advanced information processing to provide financial services for the consumer market and for the professional and industrial markets as well. Então aqui a gente tem um outro tipo de empresa, uma outra área, atuando na área de serviços financeiros. Então a gente tem aqui exemplos, né, dos serviços que ela pode provide. Payments, statistics, online transactions, insurance, money exchange, banking, data protection, savings. Okay, and then we employ, what's the meaning of this word? We employ advanced information processing. We employ to use a particular object, method, skills in order to achieve something, method, technique, tactic. Então, se a gente vê aqui, o que ela está usando um serviço de informação, de processamento de informação. Então, na verdade, ela é uma empresa de financial services, mas também de information technology, uma empresa inovadora nesse sentido, ok? To provide financial services for the consumer. Então, a gente tem aqui o provide services to give something to someone and make it available. Importante olhar também, mais uma vez, aquela palavrinha que vem junto com o verbo, que é a preposição. We provide financial service for the consumer market and we provide the consumer market with financial services. Vamos trocar. We provide financial service for. We provide the consumer market with financial services. Aí trocou, né, quem recebe o produto, né, e o produto que é dado a alguém, ok? Então, lembrando do exemplo, você vai conseguir lembrar como a gente usa. We provide financial services for the consumer market. We provide the consumer market with financial services. Okay? Another one, okay. Again, the text for you to check. And for professional and industrial markets as well, is as well aqui no final, significa to, aquele to mais uma nova forma, né, de falar o também in English,
ok? Let's see last examples, e ainda vou falar sobre os números, the big numbers, so how to say the large numbers in English, okay? Another example of a company type and company description is about a company from the hospitality area. So let's read the description here and the details and the vocabulary. Se você é da área de hotéis, essa descrição aqui está perfeita para você descrever a sua empresa. We host 30 million guests a year by providing a comfortable and exciting experience. Our hotel chain covers the main capitals in the world, and our staff of over 400,000 employees are encouraged to personally take care of each customer. We've developed a successful combination of hospitality and real estate industries as we buy lands and build our own facilities. So, let's see some general idea aqui. Primeira coisa que a gente vê são os números, né? Números grandes. So, it's a hotel chain. So, it's not only one hotel, okay? It's a group of hotels. So, we have a lot of numbers here. Staff here, it's the same of employees, over 400,000 employees. And employees are encouraged to personally take care of each customer. Então, aqui tem também um pouco da cultura da empresa, né? O que eles encorajam os funcionários a fazerem. Então, é bem legal quando você tiver que descrever sua empresa, mostrar um pouquinho da cultura que ela faz e a característica que ela tem, isso passa para você. Você trabalha lá, você também tem essa característica, né? De cuidar do cliente, de encantar, de dar uma experiência inesquecível, enfim. Se você vive num ambiente assim, provavelmente você adquiriu essa capacidade, essa habilidade, que é interessante descrever em uma entrevista também, ok? So let's see vocabulary here. Host, what's the meaning of a host? We have the noun host, a hostess for woman, man, woman, and to host, this is the verb. We host 30 million guests. So host is someone at a party. You see here, parties. A woman here is someone at a party who has invited the guest, who provides food, drink, etc. And in a hotel is the receptionist, is the hotel is the host. To provide the place and everything that is needed for an organized event, seria essa a arte de receber, né? Receber um convidado na sua casa, ou o hotel de receber um hóspede, ok? And the guest, if we have a host, a hostess, hostess, we have the guest, someone who is invited to an event or a special occasion, or someone who is paying to stay in a hotel. Então, se a pessoa chega no hotel, ela é o guest. E se mesmo na sua casa, guest. And you are the host and the hostess here, right? And hotel chain, a group of hotels owned by the same person or company. So here the most famous hotel chains in the world here, ok? And then hospitality, que é essa prestação de serviços, essa arte de servir, de receber bem, né? Friendly behavior towards visitors. Not only services as food and drinks, but to offer services. What does it mean? Land. No texto ele diz que compra, né? They buy land, an area of ground especially used for farming or building. So we have a land here for sale. This hotel chain buys the land and builds their own buildings, their own hotel facilities. And that's the
Next vocabulary here, the word here, facilities, a place or building used for a particular activity or industry. So if you have a school, if you have a hotel, have a building, use it for a particular activity. If you have a factory, also we can call it facility and plural facilities. Okay? All right, so here that's the text. Então, mais uma vez, treine, adapte aqui as informações que estão sendo descritas para a sua realidade. Se a sua empresa não é um hotel, tente adaptar aqui o vocabulário e a descrição para a sua realidade, ok? How to say large numbers in English. Agora eu vou falar sobre big figures. A gente pode também fazer referência a números em inglês como figures. Então, como que a gente vai ler, mesmo que essa seja um tópico que a gente começa a ver logo no início dos nossos estudos em inglês, né, os números, quando a gente tem números grandes, assim, na casa dos milhões, enfim, a gente fica um pouco confuso, porque é um pouquinho diferente, então, principalmente a pontuação, mas vamos ver aqui alguns exemplos, alguns detalhes para você não ter mais dúvida em relação a isso. So, for example, $250,000, or you can say $250,000. Então, a gente pode ter outras formas também não literais de descrever um número. $250,000, quarto de milhão, são 250 mil, ok? $31 million, so 31, vi aqui a casinha dos milhões ali, e também eu posso, quando eu não tenho um número exato, no caso aqui eu tenho 31 million, mas eu posso dizer in the tens of millions, são dezenas, né, de milhões, então posso me referir também aos números dessa forma. 215,000, então a gente pode também, mais uma vez, eu posso até num texto, né, fazer para não ficar repetindo o número escrito, né, eu posso dizer six-figure number, a six-digit number, também para me referir ao número de 6 dígitos, né? 1K, todo mundo já usa esse K aí para 1,000 or 1,000, que vem de quilômetros, que é, né, a medida do quilômetro, 1,000 meters. Então, isso é muito utilizado em esportes, né, 5K, mas no dia a dia também as pessoas já usam, né, dessa forma, 1,000, 1,000 ou 5,000, quando tem o K aí, a pessoa já sabe. 400,000, e aqui também, como eu usei lá in the tens of million, também posso usar in the hundreds of thousands, então aqui centenas de milhares, né? Então, quando eu não tenho, às vezes, um número específico, ou quando eu quero falar de forma diferente, eu posso usar essa maneira de descrever. E para não ter mais dúvidas sobre large numbers in English, aqui em detalhes casas, né, decimais, millions, thousands, hundreds, tens and units for cents. Então veja aqui a pontuação, a gente vai usar o ponto quando for centavos, aqui a gente está, né, usando dinheiro, né, uma moeda. So 24,538,23. Então, esses são as dicas, né, principais para você descrever aí large numbers in English, ok? E aqui voltamos ao ponto principal do nosso vídeo aqui, da nossa aula, How to Describe Your Company, ok? E aí esse é o momento de você adaptar o que você viu nesse vídeo, vocabulários, estruturas, para a sua realidade. Porque não adianta só você ver, você tem que trazer para você, simular, e é só assim que você vai lembrar na hora de falar. Simulando, testando, e esse é o método que eu defendo. Você precisa simular, trazer para a sua vida real, para você poder lembrar de falar quando você estiver ali na vida real mesmo, na entrevista de verdade. So, I work for an electronics company.
we produce small circuits for TVs. We employ innovative techniques. We export to Spain, whatever. We sell our products to final consumers. Providing an excellent product is our #1 priority. There are 100,000 employees in our company. We have a turnover of 3 million reais. So try to adapt the class, the vocabulary, the structure for your company. Então, adapte o que foi visto aqui para a sua realidade, para a sua empresa, que é só assim que você vai falar inglês no trabalho e nas situações reais em que você foi exigido o inglês. Ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, tudo isso, para eu continuar recebendo os vídeos e praticar o inglês falado no trabalho. Meu nome é Erika Pianura e eu ensino profissionais a falar inglês no trabalho. See you in the next video. Bye bye!